Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando aqui mais um Band Eleições 2012. Estamos entrevistando e quase que chegando ao final da série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Campinas. E hoje é a vez de entrevistarmos a professora que pela segunda vez disputa uma eleição para prefeito em Campinas, a senhora Silvia Ferraro, do PSTU. Boa noite, Silvia, tudo bem? Obrigado pela presença aqui em nossos estúdios. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Rose. Muito obrigado. Rose, boa noite. A sua primeira pergunta para a Silvia Ferraro. Boa noite, candidata. Boa noite a todos, né? Bom, primeira pergunta, a senhora tem andado, feito campanha nos últimos dias, né? O que a senhora tem percebido que o povo mais tem pedido para os candidatos a prefeito? Às vezes a gente fica com a impressão muito de estúdio, assim, educação, segurança, o que é? O povo reclama de tudo, desde a saúde, reclama da falta de médicos, principalmente da falta de médicos nos postos de saúde, de que as consultas são para muito mais tarde do que, né, a média de 3 meses de espera para ter uma consulta no posto de saúde. Reclamam da condição dos ônibus, do transporte público, reclamam da cultura, uma coisa que até interessante, assim, os bairros mais periféricos não têm nenhuma opção de lazer e nem de cultura, reclamam que tem equipamentos totalmente abandonados, reclamam da falta de vagas nas creches, mas mais a questão da creche ser em meio período. Enfim, reclamam da corrupção, isso é uma coisa generalizada. Se a senhora fosse eleita prefeita, qual que seria quais desses problemas que a senhora apontou que a senhora atacaria de frente primeiro, que a senhora acha assim, esse é importante e eu preciso de fato oferecer isso para o campineiro? Nós elencamos 5 temas prioritários, né? Um que é a questão da educação e dentro da educação a questão das vagas nas creches, porque nós consideramos que a educação ela começa já na primeira infância, então creche em período integral e para todas as crianças, né? E não creches privatizadas ou administradas por ONGs, creches administradas pela prefeitura. Existe uma diferença, né, de salário, de qualidade, né, no chamado modelo aí das naves-mães, que nós queremos acabar com esse modelo e voltar todas as creches, todos os prédios para serem administrados pela prefeitura. A questão da saúde, né, aumentar os investimentos em saúde. A questão da saúde não é uma questão só municipal, é uma questão federal e estadual. Hoje, desde do Brasil, se investe a média de 3,5% em saúde, do PIB em saúde pública, né? Quando deveria ser, para ter uma saúde universal, para ter um sistema único de saúde, de fato, para todos, no mínimo 6% do PIB, né? Campinas também investe cerca de 3% do PIB. Nós queremos elevar isso, né, para 6% do PIB de Campinas. É o mínimo que se poderia ser razoável do investimento em saúde pública. E, além disso, combater as terceirizações e as privatizações na área da saúde. Candidata Silvia, antes de eu fazer uma pergunta mesmo sobre o plano de governo, eu queria, ouvindo a senhora falar com todo esse entusiasmo, e a senhora, nessa eleição, eu já conheço a senhora de outra, a senhora está bem animada. E eu pergunto, né, de onde é que a senhora tira todo esse ânimo? Das pesquisas é que não é, né? Porque as pesquisas apontam 1%, 2%. De onde é que a senhora tira esse entusiasmo para sair na rua, para bater na porta, para conversar, para ouvir problemas, etc., sabendo que a senhora tem 1 a 2% e teria que explodir para poder chegar num segundo turno para ganhar as eleições? De onde vem tudo isso? Eu acho que a minha animação, a minha vontade de fazer campanha, a vontade de conversar com as pessoas, acho que vem de acreditar na força dos trabalhadores, né? Se os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo pobre soubessem a força que eles têm, provavelmente eles não não elegeriam mais prefeitos que vão governar para os ricos, para os poderosos, para a elite, né? Então, eu acredito que quanto mais a gente divulga as nossas propostas, mais gente concorda com a gente. E a questão das pesquisas, eu acho que nós ainda vamos crescer. Nas ruas, quando a gente explica a nossa proposta, quando a gente tem um tempo para conversar com as pessoas concordam conosco. O problema é que nós somos um partido pequeno, um partido que tem poucos recursos, porque não aceitamos financiamento de empresas privadas, né? Os outros candidatos têm milhões
né? Nós temos uma campanha modesta, é quase a campanha do tostão contra o milhão. E mesmo com o tostão que nós temos, que é um tostão suado, né, com os nossos próprios recursos, né, pedindo contribuição dos trabalhadores, a gente vê que tem uma simpatia muito grande pela nossa candidatura, né? E por que você acha, Silvia? Porque você tem colocado que os problemas dos eleitores não aceitarem estaria mais ligado à questão de infraestrutura, falta de dinheiro, campanha pequena. Mas por que o eleitor, mas nas urnas, o eleitor ele responde muito pouco pelo seu discurso, né, em relação ao seu discurso que é socialista? Por que você acha que o eleitor não cola esse discurso no eleitor, ou por que ele não aceita ou não reverte em votos? Eu não acho que ele não aceita, eu acho que é a falta... Por exemplo, se nós tivéssemos no Brasil o financiamento público de campanha, com todos os candidatos recebendo a mesma quantia, né, sem empresas privadas financiando, com todos os candidatos com o mesmo tempo de televisão, com todos os candidatos com o mesmo tempo na mídia e tudo mais, eu acho que nós teríamos muito mais votos, com certeza, porque quando a gente para conversar, as pessoas concordam com aquilo que a gente fala, principalmente a população mais pobre, a população que trabalha, que depende do salário, que utiliza o transporte público, a saúde pública, a educação pública. Óbvio que se eu for fazer campanha, né, num condomínio de luxo, as pessoas não vão concordar comigo. Se eu for fazer campanha no Cambuí, provavelmente as pessoas não vão concordar comigo. Mas na periferia, a gente sente uma simpatia muito grande pela nossa campanha. Se você fosse eleita, qual seria a sua gestão? Você faria gestão apenas para o eleitor ou o campineiro da periferia? Então, o campineiro que mora no Cambuí, ou que mora na Nova Campinas, ou que mora em condomínios, que também paga impostos e também é um cidadão campineiro, ele não seria atendido na sua gestão? Eu acho que nós temos que trabalhar com prioridades. A nossa prioridade é atender a população, a maioria da população. Eu falo, são 99% da população que é a população trabalhadora, que é a população que depende do serviço público, né? Saúde pública, transporte público, educação pública, né? Tem uma parcela minoritária que usa tudo particular, usa tudo, né? Que mas não... é essa parcela, inclusive, que paga imposto. Não, os pobres também pagam imposto no nosso país, muito menos do que você paga. Não, paga muito menos, Silvia, são muito menos. Quando você pega, sim, mas quando você pega a questão de quem paga imposto no Brasil, essa classe média, ela paga muito imposto. Eu não acho certo você excluir como se tivesse o bem e o mal numa população. Não é questão, existe isso. Não é isso porque todos são cidadãos. Por exemplo, eu trabalho, eu não uso transporte público, eu uso um carro, mas isso não me faz com que eu não tenha direito de ter acesso ao serviço público. E eu não me sinto confortável em ser excluída por uma candidata que diz assim, você é excluída. Não, porque eu levo minha filha no posto de saúde para tomar a vacina. Mas eu não acho certo você excluir só porque você, de repente, teve acesso à escola e você está trabalhando. Eu sou tão trabalhadora quanto o resto. Não, mas eu não estou falando de pessoas que trabalham e que, inclusive, por causa que o sistema público está tão sucateado, acabam pegando uma parte do seu salário para pagar o plano de saúde, acabam pegando uma parte do seu salário para pagar escola particular. Eu não estou falando desta parcela, eu estou falando da parcela minoritária, que é 1%, que é o dono dos planos de saúde, que são os empresários do transporte público, que são os donos das grandes construtoras, que são os donos das grandes imobiliárias, né, da especulação imobiliária. Então, eu não estou falando da classe média, que faz exatamente porque vítima, na verdade. Que é vítima, porque, na verdade, o que acontece? O modelo neoliberal que foi implementado no nosso país, ele está enxugando o Estado, ele está sucateando tudo aquilo que é público, para aquilo que é público não deixar de se tornar um direito de todos. E ficar a saúde pública só para os pobres, a educação pública só para os pobres. E a classe média, porque, né, tem um pouco mais de renda, acaba pegando o seu também salário, porque ela também vive de salário, e pagando escola particular, pagando com muito sacrifício, pagando faculdade particular. Então, esse modelo que foi adotado no Brasil é de retirar direitos da população, de toda a população trabalhadora. Quando eu falo população trabalhadora, eu incluo os jornalistas, né, os profissionais, os médicos, os engenheiros, aqueles que estão trabalhando e que vivem do seu salário. Agora, tem 1% que nós não queremos governar, que são o quê? São os grandes empresas, que esses têm que pagar imposto mesmo. Por quê? Porque eles acabam explorando a mão de obra e enriquecem muito através dessa exploração. Candidata Silvia Ferraro, olha, o PSTU defende uma tese, e a senhora também, por ser membro do partido, a mesma tese, de não pagar a nossa dívida, da União não pagar a nossa dívida.
E aqui em Campinas, a senhora aplicaria como essa tese do PSTU de não pagar dívida? A senhora não pagaria quem aqui? Olha só, o que nós defendemos? Hoje, o orçamento da União, cerca de 45% desse orçamento vai para o pagamento da dívida pública. Existem estudos técnicos feitos com gente qualificada, com pessoas qualificadas. Por exemplo, existe uma auditoria cidadã da dívida que pesquisou toda essa dívida que o Brasil paga e já disse que tem vários itens dessa dívida que não deveriam estar mais lá, que já foram pagos N vezes e que só permanecem lá por conta dos juros abusivos, por conta de vários... Por conta do próprio sistema que faz com que a dívida vá aumentando cada vez mais. Então, não é possível que um país rico, como o nosso país, né, que tem muita riqueza, que é produzida aqui, tenha 45% do seu orçamento, quase metade, destinado ao pagamento da dívida pública. Nós queremos fazer uma auditoria nessa dívida e nós queremos deixar de pagar a partir dessa auditoria. Essa auditoria, inclusive, já existe, né? Então, a partir desse organismo aí da auditoria cidadã. E aqui em Campinas? Aqui em Campinas a gente quer fazer a mesma metodologia. A gente quer fazer uma auditoria na dívida e quer ver aquilo que for descabido, indevido, nós queremos suspender o pagamento. Mas se você suspende o pagamento, você tem uma questão que ela é burocrática. A prefeitura, ela depende das CNDs, que são aquelas certidões negativas de débito, para inclusive trazer dinheiro da União. Se você não tem isso, você não tem como trazer dinheiro para creche, um monte de dinheiro, para projetos. E se você ficar negativado, como que você vai resolver esse problema? Porque aí você pode ficar sem recursos. Eu acho que nós vamos ter que fazer um movimento para fazer esse processo, inclusive de cobrar do governo federal, porque uma parte dessa dívida, inclusive, hoje, é com o próprio governo federal, que é da presidenta do Brasil, né, que diz que quer governar para a maioria. Só que então nós vamos ver, de fato, quer governar para a maioria, por que vai estar cobrando uma dívida indevida do município? Nós queremos fazer uma mobilização no nosso município, queremos fazer uma mobilização nacional contra o pagamento dessas dívidas, porque quem está se beneficiando são os grandes banqueiros, que é quem tem dinheiro para aplicar nesses títulos da dívida pública, e que vão sempre se enriquecendo sem produzir nada, inclusive, né? Então nós queremos questionar todo esse modelo. Silvia, Campinas, recentemente nós enfrentamos um escândalo monstruoso de corrupção, com vários secretários presos, e que levou Campinas, na verdade, quase que para o buraco, né? Está começando a se recuperar, mas ainda está trabalhando para tentar se resguardar. Primeiro, são duas perguntas. Como você trabalharia com a questão da corrupção, para enfrentar a corrupção, ou proibir a corrupção, ou não deixar que ela aconteça na sua gestão? E como você lidaria com os condomínios fechados, com a questão imobiliária e desenvolvimento urbano? Porque parte dessa corrupção estava ligado a empreendimentos imobiliários e muitos dos mutuários que compraram esses empreendimentos até hoje não receberam ainda as unidades, por uma coisa que não tinha nada a ver com eles, que foram resolvidas nos gabinetes entre secretários e os construtores, e esse povo está esperando. Primeiro, como você não aconteceria corrupção no seu governo, e segundo, como lidaria com a questão do desenvolvimento, trazendo um desenvolvimento sustentável para a cidade aqui em Campinas? Então, como eu disse, o berço da corrupção no Brasil é o financiamento privado de campanha, porque a partir do financiamento privado de campanha, as empresas investem nos candidatos e depois esses candidatos ficam comprometidos com as licitações, de favorecer essas mesmas empresas. Então, primeira coisa, nós não aceitamos financiamento privado, não aceitamos financiamento de empresa. Então, não temos, dizemos o seguinte, não temos o rabo preso com ninguém, né? O nosso único compromisso é com os trabalhadores. Então, por aí, se você evita a corrupção, favorecimento, troca de favores. Segundo, os grandes empreendimentos imobiliários, de fato, são, na última gestão, a gestão do L, mesmo essa agora, desse atual prefeito, nós vemos o quanto é poderosa essas empresas construtoras, né, nessas administrações. O caso agora da Avenida Mackenzie, eu acho um escândalo. Né, com tantas coisas para se fazer em Campinas, o prefeito estar abrindo a expansão de uma avenida que vai privilegiar os projetos imobiliários de grandes condomínios de luxo, inclusive desmatando, né, inclusive prejudicando o meio ambiente. Mas vai ter o plano ambiental lá. Você não vai tirar sem repor. Existe um projeto para lá. E aí você acha, então, que aquela população tinha que ficar desassistida, então? Não tem que ter. Porque, primeiro, que quem está investindo é a própria construtora, não está saindo dos cofres públicos.
Eu acho que não deveria abrir essa expansão dessa avenida. Eu acho que tem outras prioridades para se fazer em Campinas. Eu acho que a prioridade nesse caso, porque sim, quem mora é em a periferia. Silvia, reclama porque não consegue sair. Mas mais, essa expansão não vai privilegiar quem mora em Sousas. Essa expansão vai privilegiar quem vai comprar esses lotes nesses condomínios. Então, nós não vamos, nesse caso, nossa prioridade não é essa. Nossa prioridade é assistir ali a população do Campo Grande, do Ouro Verde, do Osiel, que inclusive essa semana, né, teve um incêndio, né, nas casas, que não é só regularizar as ocupações, nós temos que dar estrutura para os bairros frutos de ocupação. Então, nós vemos que a disparidade entre a riqueza que se produz em Campinas. Campinas é a 11ª cidade. 11ª cidade mais rica do país, com um PIB de 31 bilhões. Né? Então, aonde está essa riqueza? Candidata, o PSTU, ele vive meio assim na contramão da história, no momento, por exemplo. Né? Hoje, já há algumas décadas, que o mundo todo, e o Brasil também aderiu a isso, na desestatização do país. Rodovias, aeroportos, em breve teremos os portos, energia elétrica. As nossas autoridades todas entenderam que isso tudo fica muito mais barato e melhor na mão do particular, que o Estado fica pior, custa mais caro e produz pouco. Agora o PSTU pensa diferente, pensa que tem que o Estado fazer tudo. A senhora já não acha que o mundo teve lições suficientes para entender que tudo que está na mão do Estado é pior, mal feito e custa caro? Vocês não chegaram a essa conclusão? Não chegamos a essa conclusão porque essa conclusão ela não é verdadeira. Né? Antigamente, nós estudávamos na escola pública, a escola pública tinha qualidade. Hoje em dia, é isso que eu estava falando para a Rose. As pessoas que têm um pouco mais de renda não querem colocar os filhos na escola pública porque sabe que está sucateado. Então, vão colocar o filho onde? Na escola privada. Antigamente, nós tínhamos hospitais públicos de qualidade. Hoje em dia, não é mais assim. Então, na verdade, é todo um plano de sucatear o que é público, fazer o que é público ficar muito ruim, para o quê? Para abrir espaço para as privatizações. Isso foi feito desde o FHC, começou as privatizações. O PT, que lutava contra as privatizações, agora está fazendo a mesma coisa. Então, a presidenta Dilma privatizou os aeroportos, a presidenta Dilma agora abriu várias parcerias público-privadas com as ferrovias, com as rodovias, e nós, do PSTU, somos aqueles que ainda resistimos contra esse modelo privatizante. Silvia, mas será que vocês resistem porque vocês nunca administraram? Será que quando você assumiu o governo, porque você era do PT, o PT tinha esse discurso contra a privatização. Aí quando você assume a máquina pública, você vê que existem sérios problemas que não dá para você resolver, vou fazer desse jeito e acabou. Inclusive, e você precisa responder, porque o país ele precisa continuar se desenvolvendo. E de repente você pode travar, virar um problema aqui no país e você não conseguir nada. Será que não é porque você nunca sentou numa cadeira administrativa executiva e depois você pode, quando você estiver lá, você não poderá mudar de ideia? Porque é muito fácil quando a gente está no discurso, quando você é pedra, né? Quando você é telhado, eu acho muito mais difícil. Não, eu acho que não. Eu acho que se nós ganhássemos a Prefeitura de Campinas, se ganhássemos qualquer outra prefeitura do nosso país, nós iríamos fazer diferente. Aliás, se nós ganhássemos também a presidência do Brasil, nós iríamos fazer diferente. Porque, na verdade, o PT mudou antes, né? Ele fez acordos já, ele fez alianças que mostravam que não ia mais ter esse enfrentamento com o modelo privatizante, que a gente chama de modelo neoliberal. Então, nós achamos que não, que esse modelo ele é prejudicial à população, toda a população. Quem mais sente é a população mais pobre, mas a classe média, os setores médios, os professores, né, os funcionários públicos, os médicos, os advogados, jornalistas, todo mundo sente. O problema é que quem tem um pouco mais de renda acaba migrando, como o que acontece com os planos de saúde no nosso país. Os planos de saúde hoje movimentam 100 bilhões, né? Então, um dinheiro que poderia estar sendo o quê? Né, revertido para quê? Para a saúde pública, e não está. Então, nós achamos que esse modelo de privatizações, daquilo que é público, ele está beneficiando somente os grandes empresários, seja da saúde, seja da educação, seja do transporte, quando tudo isso deveria ser um direito para todos. Tem países que isso é inadmissível, você pagar por um serviço público que deveria ser garantia para todo mundo. Ô Silvia, com relação, tem duas coisas importantes, contratos importantes em Campinas, que é o lixo e o transporte, né? Coletivo.
Qual a sua ideia, a ideia do PSTU e a sua ideia para o transporte coletivo de Campinas, no sentido de, bom, a tendência é de você estatizar, mas assim, ao estatizar fazer o quê? Né? É o BRT, é VLT, é metrô, é ficar como está, e também na situação do lixo. Quais são as suas ideias? Então, primeiro, a questão do lixo, né? Nós achamos que é o contrato mais caro que a prefeitura tem hoje, né? Nós achamos que é necessário rever esse contrato, né? E rumar para a prefeitura municipalizar a coleta do lixo em Campinas, né? Inclusive é um contrato que subiu de valor, né? Alegando vários aí incrementos do meio ambiente e tal, mas que não, na nossa opinião, não se justifica esse aumento abusivo do contrato. Inclusive a própria empresa, né, que faz a coleta do lixo em Campinas é do consórcio que tem a Delta por trás, que é uma empresa que está envolvida aí na corrupção, né? Esse contrato já deveria ter sido baseado, inclusive, nesses argumentos, revisto há muito tempo. Então, nós queremos rever o contrato do lixo e queremos municipalizar o lixo, a coleta do lixo em Campinas. Em relação a outra coisa que você falou, o transporte. Nós queremos puxar todas as planilhas, né, exigir as planilhas das empresas de transporte para provar que não causam prejuízo, que causam, na verdade, uma lucratividade abusiva. Porque cada pessoa pagar R$3, mesmo tendo, inclusive com o subsídio da prefeitura, e nós queremos provar, né, que isso é abusivo e que transporte tem que ser um direito da população e não para dar lucro. Transporte gratuito ou você reduziria a tarifa? Nós queremos reduzir para R$1. Nós queremos até o final do nosso mandato estar com a tarifa a R$1. Né, que achamos que é um valor que as pessoas podem estar pagando. Mas a prefeitura teria ela empresa de ônibus? Nós queremos fazer um processo de estatização do transporte em Campinas. Questionando esses contratos, questionando essas empresas. Antigamente, inclusive, tinha cidades que tinham transporte público, municipal, e isso tudo na década de 90 foi sendo privatizado, né? Faz parte de todo esse processo de o quê? De questionar todos esses serviços enquanto direitos da população. Mas como você vai fazer com a lei de responsabilidade fiscal? Porque o grande problema é a lei de responsabilidade fiscal. Você tem hoje a Prefeitura de Campinas, ela já está quase no limite prudencial de 51%. Isso acaba engessando, você não consegue contratar se você não amplia o teto de receita. Qual que é a solução? Porque se você vai estatizar transporte público, lixo, a saúde, você vai tirar as terceirizações de saúde, você vai aumentar o número de servidores públicos. Se você aumenta o número de servidores públicos, a folha vai crescer. Como pagar sem infringir a lei de responsabilidade fiscal? Não, primeiro, queria dizer que nós não concordamos com essa lei de responsabilidade fiscal, porque ela serve exatamente para... Ela também foi criada no bojo desse projeto privatizante. Então, nós questionamos essa lei. Então, mas você questiona uma coisa, mas você não, tem coisa que está imposta, né? A outra coisa além de fazer um movimento contra essa lei, pelo cumprimento dessa lei, né, contra o cumprimento dessa lei de responsabilidade fiscal, que na verdade é irresponsabilidade social, nós queremos ver todos esses super salários, né, que já voltou, a justiça, né, combater esses super salários da prefeitura, combater esses contratos. Os super salários da prefeitura são de servidores municipais e não de comissionados. E aí, como você faz? Mas você defende, né? Não. Super salários de servidores municipais nós não defendemos, não. E como você vai trabalhar com isso? Porque são servidores municipais que ganham 90 mil por mês, nós vamos defender 80, o servidor. Esse é um absurdo. Isso aí já... Não, a gente defende o servidor municipal, aquele que está lá no quadro operacional da prefeitura, que ganha R$1.000, R$1.200, e olhe lá. E às vezes não tem equipamento para trabalhar. Não R$60 mil, imagina. É um absurdo. Os vereadores ganharem R$7.000 em Campinas, eu já acho um absurdo os vereadores quererem aumentar os seus próprios salários em 126% para ganhar R$15.000. Não, super salários no funcionalismo público, não. Agora, nós queremos valorizar os funcionários que estão lá, de fato, né, trabalhando como professores, como médicos, como na operação, limpando as ruas, as avenidas. Mas eu ia falar o seguinte... Além de combater os supersalários, além de combater os comissionados, nós achamos que esses contratos também com as empresas terceirizadas consomem um dinheiro da prefeitura que nós achamos que nós podemos economizar.
né? Então, tudo isso nós vamos querer sentar lá, ver todo o orçamento da prefeitura, ver onde é possível diminuir gastos com esses contratos terceirizados e poder ter dinheiro para investir naquilo que nós achamos que deve ser investido, que é o serviço público, de qualidade para a população. Só que tudo isso nós vamos fazer também junto com um movimento nacional contra todo esse mesmo projeto, mesmo modelo que é feito no estado de São Paulo pelo governador e que é feito pela presidência da República. E tudo isso nós vamos fazer baseado nos conselhos populares, porque nós não vamos conseguir fazer tudo isso sem a população estar concordando, sem a população estar mobilizada também para fazer. Bom, a candidata Silvia Ferraro, professora Silvia Ferraro do PSTU, o tempo terminou. Por favor, se a senhora quiser fazer mais algum destaque, fique à vontade. Eu queria só pedir para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o povo pobre de Campinas votar em mim nessas eleições. Nós acreditamos que nós temos a melhor proposta, né, para os trabalhadores na cidade de Campinas. Nós estamos questionando todo esse modelo que hoje favorece a corrupção, que favorece os ricos, os poderosos, a elite. E nós queremos governar para os metalúrgicos, as donas de casa, né, os jornalistas, os trabalhadores aí das televisões, todo mundo que vive do seu salário. Obrigado, candidata. Obrigado, Rose. Band Eleições 2012 fica por aqui. Esperamos vocês na próxima segunda. Boa semana. Até lá.